in between. Ride with the mob, alhamdulillah. Just you and me, and do the job. Ride with Minaj, mashallah. Check in with me, into your job. Capítulo 8 – Tempestade. Uma semana se passou desde que Asta deixou a vila. O mesmo ainda frustrado caminhou até uma vila próxima a Age. Seu corpo parecia pesado, uma sensação de raiva crescia nele. O garoto ao menos não estava totalmente sozinho. Maerx o acompanhará até lá, o ajudando de uma maneira rude. Vai ficar se lamentando até quando? O ferreiro encarava o jovem com uma carranca séria, encarando como se o mesmo fosse um peso morto. Asta o olhou com um ar cru e sem graça. O cheiro de bebida era forte próximo ao garoto. Não fode. Você mandou a carta Cliquedin. Não quero preocupar o padre. Sim, só vamos sair logo dessa vila. Ela fede a merda e mijo. Asta olhou para o anão. Seu rosto parecia enojado. Mas era algo normal, pois até Asta estranhou o cheiro da vila. Os colchões da taberna onde dormiram fedem a mijo e mofo. Tudo aquela maldita vila fedia. Você esqueceu de falar das mulheres, da cerveja e da comida que também fedem. Asta resmungou, se levantando e vestindo sua camisa branca, e jogando sobre seus ombros um sobretudo de couro negro. Em seus cabelos alguns fios da palha do colchão se prendiam. Novamente ele olhou para o anão que o olhava de forma séria. Bem, não há nada que possamos fazer. Apenas posso lhe guiar por mais 5 dias e então voltarei para casa. Maerx acende um cachimbo ornamentado em prata e ouro branco, com fumo curtido e seco que afastava o mau cheiro de local. Ambos pareciam não ter mais palavras a serem ditas. Apenas saíram do quarto, que dava para um corredor sujo e apertado, onde teias de aranhas acumulavam em montantes parede. Mesmo sendo cedo se podia ouvir gritos da taberna, talvez 1 ou 2 bêbados mais atrevidos. Ambos viram que um grupo tinha desmaiado em algum canto do ambiente pequeno e mofado. 1 ou 2 tentavam comprar mais uma caneca ou jarva de cerveja mesmo mal conseguindo dar um passo sem caírem. O demônio e o anão apenas foram até o balcão, pagaram o dano do estabelecimento e saíram. O fedor de mijo e merda está pior que ontem, o de hoje está frescos ainda, o ferreiro reclamou, enquanto via a pequena vila que era dividida em uma única rua que a atravessava. Eram mais pobres que a vila de Age, não tinham nenhum nobre aquele poço de fezes e mijo que era a mesma. Ao fim da rua uma igreja de pedra velha e maltratada. Por suas ruas de terra os moradores agora jogaram pelas janelas de suas casas o conteúdo dos pênicos e baldes. Moscas voavam de um lado a outro. Age era abençoada comparada a toda aquela miséria. Isso porque são uns idiotas. O padre local os proibiu de cavar um fosso para jogarem os dejetos. Pois segundo o mesmo isso infectaria aos poucos o sacro solo da igreja. Asta falou seco, enquanto sentia sua bota amassar o barro de fedor podre. Para o mesmo seguir fielmente os nobres e os clérigos era o que fodia a humanidade. Você ainda foi abençoado pelo padre Orcicer, bem inteligente e honesto, pois quase todos na igreja são fanáticos ou corruptos assim como os nobres. Não seja tolo não existem bons nobres. Hasta o mundo e grande há pessoas boas e más entre todos. Você deveria saber disso melhor que ninguém, mas o garoto apenas bufou como se fosse um touro selvagem, sem dizer muito para o velho anão ao seu lado. Os olhos dele tinham um ar bruto e selvagem. Não venha com essa, todos os demônios e deuses são iguais, vermes ordinários que veem os mortais como servos e escravos. A única coisa que me diferencia deles é meu lado humano. O mundo preto e branco, erros e acertos, merdas e flores. Os passos eram mais firmes, o chão úmido, onde se eram jogados os excrementos da vila menor que Age, e mais abandonada que a última, sem dúvidas o cu do mundo. Ambos pareciam estar em atrito, hasta talvez por suas naturezas estarem ainda mais em colapso do que antes. E o anão pela teimosia do mesmo. Ambos sem dizer nada se afastaram da vila. O cheiro podre como mágica sumiu a primeira brisa de ar puro, carregada pelas árvores do bosque no qual se dirigiam. A vila sem nome no qual passaram a noite ficava cada vez mais distante. O silêncio já irritava Maerx, o mestre ferreiro, já irritado bufou, enquanto seu punho golpeara as costelas do meio demônio que o olho raivo, enquanto trincava os dentes.
Eu já fui salvo por um demônio puro, mas não qualquer demônio puro meia boca. Ele era da realeza, carregava esse mesmo sol que você tem nas costas. Ele era um dos poucos demônios que eram chamados de rei. O anão falou ainda de forma rude, apertando ainda mais seu punho contra as costelas de Asta. Se pode ouvir os ossos trocando. Enquanto o garoto apenas trincava os dentes segurando a dor para si. Mas o que ele lhe cobrou por isso, imbecil? Demônios são demônios. Aposto que meu pai estuprou minha mãe e aqui estou eu, o fruto daquele crime. Asta vibrou como uma fera, empurrando o anão para o lado. Seus olhos carregados olhou os do ferreiro, que apenas coçou a barba. Nada, e se não fosse por ele, no passado os mortais não teriam por matar Samael. Ele era seu pai, seu Merdin é o demônio que traiu Samael, ensinando para nós a chave para matar aquele monstro. Maerx berrou em cólera, erguendo Asta pela camisa, o encarnado com olhos de fúria. Seu punho carregado com magia, que explodia em um vermelho vivo como de uma forja, acertou o rosto do rapaz, várias vezes seguidas. Só parando quando o sangue já começava a respingar em ambos. Nunca mais, não na minha frente, fale assim de seu pai. Ele pagou com a vida para que você e todos esses merdas pudessem gozar desse mundo. O anão irritado deixou o garoto lá jogado em meio à estrada de terra, poeira e folhas mortas. Os olhos do jovem pareciam estranhos. Ele sempre teve ódio da parte demoníaca em si, sempre teve ódio de seu pai ou mãe, por não saber qual deles era o demônio, sempre odiou e o via com a escória. Mas aquelas palavras o mudaram de alguma forma. Um silêncio ainda mais ensurdecedor que antes se apoderou do garoto naquele momento. As palavras do anão ainda estavam frescas em sua mente. Por fim, ele se levantou, caminhou em passos monótonos até o anão, e passaram a caminhar, em silêncio. Sem dizer mais nada um para o outro. Vez ou outra se depararam com um ou dois viajantes entre as vilas, outras vezes apenas pequenos ou grandes animais silvestres. O dia estava agradável mesmo assim. Palavras têm poder. Essas fizeram com que Asta tivesse um sorriso infantil em seus lábios. Por fim o jovem estava feliz por saber algo sobre seu pai. A noite estava para cair. Os dois viajantes pararam em uma clareira em algum lugar entre a última vila e a vila mais próxima, segundo o anão, uma pequena cidadezinha a qual Asta já estive algumas vezes. Eles assavam carne em uma fogueira, com cantis de vinho em seus pés. E aquilo era verdade. Meu pai. Ele e sua mãe até se casaram. 2 casamentos, um feito por outro demônio e o outro em uma igreja. O anão falou, com um tom nostálgico, era como se o mesmo ainda pudesse ver aquele dia perfeitamente em sua frente. Nos olhos um brilho vivo, refletiam pela mente do ferreiro aquele dia, da mãe de Asta entrando em um vestido branco, puro, e o pai do mesmo a esperando. Elfos, humanos, anões e alguns demônios estavam em pé naquele local. Era uma memória antiga ao mesmo tempo vivida. Ele era estranho para um demônio. Então, Asta falou, ainda com os olhos caindo sobre as chamas. Elas ardiam, o chamando a atenção. Pela primeira vez em dias seu coração se esqueceu um pouco da Irnlili. Agora seus ouvidos pareciam querer saber mais sobre si, sobre quem foram seus pais. Bem, sim, mas isso é algo para outro dia, para quando você estiver com sua mente e alma SS. O ferreiro atiçou as chamas, as fazendo saltar. Faíscas caíam sobre a carne, a fazendo derramar o suco de sua gordura nas chamas, que saltavam mais altas. Um silêncio quase que revigorou o ar caiu sobre ambos. Como ele se chamava? Ele e minha mãe. Não, e ora ainda, garoto, nomes têm poder, e trazem poder. E você ainda é jovem para ter tal poder. O ferreiro falou entre um sorriso calmo e suave. Asta o olhou sem ter uma resposta. O anão não os diria mesmo que lutassem. O meio-demônio apenas se deu por vencido, e voltou ao silêncio. E por isso que me ajuda? Sim, pois devo a ambos seus pais. O anão falou em um tom cansado a frio. Como o anão falou, ele segue com Asta até a pequena cidadezinha de Aleru, e por 5 dias caminharam até ela. A cidade era maior que Age, com um posto médico, livraria, hospitais e até uma escola. Era tida como o lugar mais civilizado nas terras distantes próximas às montanhas. Os viajantes chamavam aquele lugar de último civilizado no cu do mundo. Ambos chegaram já ao entardecer.
Para a Asta que queria ir nas costas da águia, para ir mais rápido a viagem foi uma forma de aprender. Ele encontrou pessoas diferentes, até ou talvez o queriam um pequeno grupo dos últimos elfos negros. Ele viu espíritos a qual apenas os seres não humanos tinham o privilégio de ver, o mesmo teve a sorte de ver os famosos dragões fadas, seres puros que raramente foram vistos por humanos, até mesmo os unicórnio e bicórnio ele teve a chance de ver. Ele conversou com eremitas e monges errantes. Foi bom para o mesmo, ele aprendeu mais sobre o mundo e mais sobre o que antes nunca se deu tempo de perceber. Asta viu porque a vila se tornou pequena demais para si, o mundo é muito maior do que você imagina. E só poderá proteger quem ama e nos que nele vivem. Se sobre o mundo aprender, não seja um tolo guiado por dogmas e crenças cegas. O velho anão falou, enquanto entravam na cidade. O cheiro dos estábulos era forte, os cavalos pareciam agitados, talvez algum pivete tivesse puxando seus pelos. Eles receberam alguns olhares tortos, mas pela companhia do anão do que qualquer outra coisa. Bem, ainda sou jovem, se for me comprar, com qualquer um de minha raça, ou a você. Era quase um tom sarcástico, quase como se não ligasse para essa questão de idade ou tempo vivido. Ele estava incomodado também, o pessoal da vila os olhavam torto. O fato dele estar com um anão não era muito bem visto. Talvez apenas o dinheiro que eles carregavam fosse bem visto na taberna. Foi um percurso curto, mas quando enfim chegaram, parecia que todos da cidade pararam só para cuspir algo contra o anão. O prédio da taberna era grande, um pequeno curso de água corria abaixo da estrutura de pedra e madeira, a água deveria ser usada para resfriar os barris de vinho e cerveja. O decálogo, a última vez que estive aqui, tentaram me vender carne de rato, falando que era de coelho, Asta praguejou cuspindo, à entrada do lugar. E a diferença? No fim tudo é carne, mas comigo foi pior. Me venderam mijo no lugar de cerveja. Ele cuspiu na parede, enquanto chutava a terra. O desgosto do mijo ainda podia ser sentido em sua boca. Ambos entraram abrindo a porta em um empurrão lento. Dentro do ar abafado por fumaça de cachimbos e da lareira sufoca os pulmões. Entre as pequenas janelas feixes dourados entravam dançando por entre a fumaça azul acinzentada, olhares feios caíam em direção ao anão. Sussurros eram ouvidos, o cheiro da comida se misturava ao da fumaça e tabaco. Uma mesa estava vazia, mais afastada das outras, a fumaça dançava por entre os vãos de luz. O gordo que tentou me vender ratos, Asta resmungou vendo o dono da taverna, um homem com cerca de seus 40 anos, com cabelos brancos, no topo de sua cabeça eles tinha caído, e os que ainda restavam ele prendia em um rabo de cavalo, que ia até sua nuca. Mesmo sendo gordo tinha braços fortes assim como músculos por todo o corpo. Ele usava roupas simples de cores simples, com um avental encardido com sangue e fuligem, tão sujo que mal dava para limpar suas mãos, embora ele ainda fizesse isso. Esse homem era chamado por todos lá carinhosamente de Leitão, pois a cada inverno ficava mais gordo e rico que no último. Porco imundo. Maersk sussurrou para si, cuspindo rente a seu pé, apenas por mencionar o nome daquele homem sua boca parecia suja. Ele se sentou com Asta na mesa, ainda olhando torto para um ou outro. Ei Leitão, seu porco cevado e trapaceiro, me traga um cozido de carne, de carneiro ou boi, e nem tente me servir rato outra vez, junto a pães e cerveja gelada no mijo, senão quebro tua cara. Asta gritou para o Leitão, que olhou com os cantos dos olhos para o mesmo, mas a cara de poucas e boas a qual o meio demônio fez era assustadora. Parecia que ele pagaria pelo mau humor a qual Asta estava, que por algum motivo tinha voltado. Isso era visível pois seus dentes estavam pontiagudos. Quer a cerveja agora ou depois? Agora, traga 2 barris gelados, e se mijar em meu copo, lhe parto a cabeça. Além disso, antes do cozido traga queijo e tomate seco no sal, para tirarmos o gosto da cerveja da boca. Berrou o anão, talvez ele e Asta apenas tivessem raiva aquele homem, que olhou torto para o ferreiro, antes de cuspir para o lado ignorando. Está bem, bradou o Leitão, olhares eram dirigidos a Asta e Maersk.
Escolha Anã, amanhã trarei o padre para benzer minha taverna. O homem pensou para si mesmo, enquanto em passos desengonçado caminhava até a cozinha, e rapidamente retornou de lá, carregando 2 barris em seus braços, e os copos segurados pelas pontas de seus dedos. Com um porco ele fez um som estranho pelo nariz, ao se aproximar da mesa do anão, quase como se ela fedisse a merda. O homem jogou ambos os barris sobre a mesa junto aos copos, e nem sequer olhou para o anão. Obrigado, bom homem. Já estava ficando com sede, Asta falou, abrindo uma pequena torneira no barril e enchendo o copo de madeira até a espuma esbranquiçada derramar por seus dedos. Um leve cheiro de mel vinha da cerveja. Sua cor de um dourado escuro encantou o jovem, que virou a bebida, que tinha um gosto doce, de uma só vez. O sabor do mel suaviza o álcool da bebida sem tirar o equilíbrio. Leitão, reserve mais 3 barris, pois os pago agora. O garoto falou, enquanto sua mão sacudia um saco de couro cheio de moedas, que cantavam em um som metálico, que fez o homem sorrir, mostrando alguns dentes podres, em meio a um ou outro dente de ouro. Seu humor mudou totalmente ao ver que o anão estava em companhia de alguém com dinheiro, só que muito mais dinheiro que qualquer alma viva da cidadezinha tinha. Claro, que reservo, meus bons senhores. Ele sorriu de orelha a orelha, quando Asta te jogou as moedas em sua mão. E sorrindo, os desejando uma boa, ele se afastou cortês da mesa. Se tornou tão tolerante a um anão por umas míseras moedas, por isso o chamam de leitão. O ferreiro reclamou, enquanto dava um ou outro gole da bebida à sua frente. Vez ou outra olhavam para a mesa onde ambos estavam, mas ninguém até agora foi até eles caçar briga. E não gosto disso. Eu preferia quando vim me bater logo de cara, em vez de me olharem torto. O anão reclamou baixinho Asta, que riu seco para o mesmo. Eles têm medo. Última vez que estive aqui, aleijei 1 ou 2 homens. Asta falou como se não fosse nada. Talvez tivesse respeito ou medo demais do jovem meio demônio para brigaram com o anão. Mas se quiser, arruma um jeito deles lhe atacarem. Asta desviou o olhar quando se escutou o taberneiro chegando algo. Ele estava no meio do salão e trazia com si uma travessa com queijo e tomate seco no sal, a qual mesmo colocou no meio da mesa, junto a um cesta com fatias de pães. E dessa vez ele não teve tempo para puxar assuntos, pois outra mesa já gritava por seu apelido. Não, prefiro beber em paz, por hoje, já que amanhã iremos nos separar. Eu vou para Agito, para a capital, ele falou em um sorriso, enquanto pegava o queijo junto ao tomate e levava à boca, deixando sua barba suja com a espuma esbranquiçada e os pequenos fragmentos da comida. Pois quando voltar sozinho, terei muita diversão só para mim, ele resmungou, enquanto os dentes brilhavam sobre a última luz de sol que entrava na taberna. Tochas e candelabros eram assediados rapidamente pelo leitão. Uma luz dançante de chamas se mesclava à polca do sol, sombras dançavam. A fumaça das tochas enchia o ar, um cheiro forte piche, ou seja, qual era a mistura que o dono usava para fazer a tocha queimar. Uma fumaça negra subia lentamente. Asta olhou de canto para Marx. Ele olhou razoavelmente para os que estavam lá dentro, e voltou seu olhar para o anão. Espancar 1 ou 2 idiotas, não me parece muito divertido. Ele riu de leve, fazendo o anão rir, se engasgando com a cerveja. Suas diversões estão ligadas a sexo, ver o circo em chamas, jogos de azar, bebidas, humor negro, e transar em igrejas. O anão respondeu em um tom tão irônico quanto o de Asta, o que fez o garoto morde o lábio em raiva, dando um olhar de poucas e boas para o mesmo. Não me olhe assim, ou lhe espanco que mijara sangue por 2 dias. O anão comentou mais baixo, enchendo seu copo, até a espuma escorrer, molhando seus dedos. O aroma de mel nela era viciante. Lhe garanto que não será tão fácil. Asta sentiu a energia demoníaca fluindo, seus dentes se tornaram mais pontiagudos, seus olhos filtravam os do anão, prontos para o atacar. Por isso será fácil, e arrogante como todos de sua raça, mal que até seu pai tinha. Por isso foi amaldiçoado no ombro. O garoto olhou novamente intrigado, enquanto pegava do queijo, sem tirar o olhar do anão. As menções a seu pai passaram e lhe interessar de certa forma, o ajudando a recobrar um pouco da calma, embora os eventos com a irmã ainda o abalassem. E ela, está bem, sabe, ela não vai se lembrar da minha forma. Sua voz saiu fraca, e com medo e vergonha, ainda temendo por seu segredo, ainda sentindo que parte dele ainda era humana.
Sabe que não, a menos que seja quebrado o selo. Mesmo assim ela não quer te ver, a falsa memória é pior que a última. O anão encara a cerveja por minutos. O silêncio entre ambos parecia como a calmaria antes de uma guerra. Não quero saber o que ela sabe, já decidi nunca mais voltar a Age. Devo matar o passo e viver o agora. Asta o respondeu, o ar sério, parecia pesar a cerveja, de maneira que a mesma doía na garganta ao ser engolida. O cozido, senhores, mais algo, senhores. Leitão os serve em uma vasilha de madeira. O cozido parecia ser carne de cervo ou algum outro animal tão grande quanto um. Maerx o olho de maneira com que lhe falasse para se retirar, sem perguntar mais nada. Está quase parecendo um adulto pivete, mesmo assim a capital é e será bem mais perigosa que Age. Entre os magos lá, há aqueles que podem lhe matar ou fazer frente a demônios mais poderosos que você. Te falo isso porque conheço 3 a qual sei que podem facilmente lhe matar. Quanto aos outros, pouco de seu real poder sei, mas se estão onde estão podem lhe matar como um verme. O anão virou a cerveja de uma só vez, e com as mais superintendente ágeis, pega o seu cozido junto a pedaços de pães, os mergulhando no cozido, e usando-os mesmo com uma colher para o comer. E quais são esses 3 a qual devo ter mais cuidado? Asta também comia do cozido, de forma lenta, pois os rumos da conversa não te ajudavam a pensar na comida à sua frente, embora o mesmo estivesse com fome. O primeiro é Julius Novachrono, o mago imperador, usuário da magia mais rara entre as magias. A magia do tempo ou simplesmente Chronos. Não há por que explicar dele ser perigoso em toda minha vida. Ele é o segundo que conheço que usa esse tipo de magia. Asta ficou espantado, o anão tinha por volta dos 3.000 anos ou mais. E mesmo assim em todo esse tempo apenas 2 pessoas tiveram acesso a tal poder e magia. Ele imagina o quão poderoso aquele homem era. Apenas 2 pessoas em 3.000 anos, sim, tome cuidado, ele pode ser imortal por possuir tal poder. Literalmente imortal enquanto o grimório dele existir. O outro homem é um capitão Yamisukeiro, talvez o poder dele seja o mais próximo que os humanos pode atingir a sua energia negra ou antimagia. Assim, magia da escuridão. Cuidado, Asta, isso pode lhe matar. O anão estava sério, seu olhar foi diretamente nos olhos de Asta. Quase como se esperasse por alguma reação, ou ele talvez estivesse pensando em outra coisa. Você me falou de 2 pessoas interessantes, mas quem é a terceira? Asta não fez muitas cerimônias, ele estava curioso. Na capital talvez houvesse pessoas fortes, uma curiosidade nata brotou nele. Até agora apenas a mulher misteriosa foi capaz de o ferir ou o levar em uma situação crítica. Fora isso, todos os outros magos eram apenas lixos. Charme Papixon, minha filha. Ela pode ter uma aparência doce quando sua magia está selada, mas ela está em sua frente quando se trata de uma mestiça. Na verdade, minhas 2 filhas estão. Ela já despertou a segunda natureza de seu grimório. Asta o olhou assustado. Ele sabia o quão forte o anão era, mas uma coisa o assustou ainda mais: a segunda natureza, algo raro e que fez com que os mestiços fossem mal vistos até os dias de hoje. Então ela tem a magia dos anões e humanos, um grimório com 2 poderes. Asta parecia debochar do poder a garota a qual o velho se referia, mas o olhar sério do rosto do anão franziu em marcas de expressão como uma risada forte e alta, que se misturava aos muitos sons da taverna, mas ao mesmo tempo lentamente se tornava alta a ponto de muitos olharem para os 2. Ela pode ser jovem com você, mas ela é forte, e garanto. Já soube o incidente de Black Dogs. Asta assinou com a cabeça, olhando para o anão. Lá foi onde idiotas invocou um Black Dog, um cão nascido diretamente das entranhas da dimensão das sombras. Foi-me dito que nenhum mago dos Cavaleiros Reais pode matar a besta. E ela foi morta por uma glutona, uma pequena garotinha que retalhou o cão até que só restasse sangue e carne destroçados. A voz séria de ambos pesou o lugar. As caneças quase vazias pareciam deixar o ânimo ainda mais baixo. Aquele era um assunto delicado e grotesco, mas ambos não ligavam. Isso mesmo, ela o matou, não se engane. Ela já sentiu o poder demoníaco uma vez. Talvez ela tente lhe matar. O anão falou, sério, olhando para o garoto, que estava enchendo novamente seu copo, mas as palavras do velho ferreiro parecia perder sentido perante outro problema.
Ei, os barris estão vazios. Asta responde com um rosto de paisagem que fez o anão rir. Ei, nos traga mais cerveja. Berrou o anão para com o taberneiro, que rapidamente sorriu e foi atrás dos outros barris. Ambos beberam quase até o amanhecer. Chegaram a sozinhos beberem 12 barris. Algo que alegrou bastante o leitão. O sol da manhã veio mais cedo, junto a um frio que era bom até. Asta estava já arrumando para partir naquele dia. Sua águia já rondava a cidade com seus pertences. Tudo o que ele faria seria partir para a capital, e como Maerx lhe aconselhou, viajaria da forma mais lenta para aprender sobre o mundo. Isso é um adeus, seu rabugento. Asta falou calmo, já estava na estrada e logo cada um seguiria por um caminho. De onde estavam tinha 2 caminhos, um para a capital e outro para Age. Podiam ver a cidadezinha de Alegure. E o sol nascente iluminando com suas cores a paisagem de mata virgem que se debatia com os muros da que cercavam a cidadezinha. Bem, não um adeus, só um despedida, seu destino está entrelaçado à vila querendo ou não. Pois ela faz parte de seu começo, e todos retornam ao começo por sabedoria. O anão tinha palavras calmas e sábias, diferente das sarcásticas ou provocativas de seu costume. Bem, mas eu vou voltar. Não diga isso, vamos. Aliás, lembra de quando lhe falei que seu pai me salvou? Foi por causa disso o anão de algum selo mágico retirou uma caixa. Runas antigas de um alfabeto há muito esquecido foram detalhados em suas estruturas. Ouro negro junto a ouro branco formavam a caixa e suas escrituras. Tudo digno de um rei. E o que é isso? Asta perguntou enquanto lhe era entregue a caixa, pesada o bastante para o obrigar a fazer força para a segurar, e Tempestade a arma a qual fiz para o mercado negro dos demônios. Acho que ela deve ser usada, enfim. Não me olhe assim, eu vendia para ambos os lados ilegalmente na guerra. Asta procurou não perguntar muito sobre o passado de Maerx. Parecia vulgar ou quase uma invasão de privacidade. Todos têm seus podres ou segredos a qual escondem, seja por honra, vergonha ou medo. Asta abriu a caixa, vendo uma estranha arma. Ele nunca imaginou ver algo como aquilo. A forma dela lembrava um L e possuía um cabo para ser segurado com uma das mãos. Um cano longo com um furo. Uma espécie de círculo parecia mesclada a ela, assim como algo como 2 gatilhos, um para o dedo e outro que batia no círculo. Vamos, mire com ela e aperte o pequeno ganho próximo a seu dedo, o anão falou, e assim o garoto fez. Um som como um trovão ecoou pelo local, era quase como se uma tempestade estivesse para começar. O eco foi tão forte que por segundos se podia ouvir. A árvore na qual Asta atirou um furo tinha se formando, podia-se ver do outro lado dela. Mas, que desgraça é essa arma, não? Asta berrou surpreso, ao notar o que ela fazia. Ele nunca ouvia algo assim em livros ou nos relatos das vilas e cidadezinhas. Talvez nem a capital tivesse conhecimento de tal arma. Ela é única. Nunca fiz outra. Nosso livro se põe a munição ao apertar o gatilho, assim como uma besta se dispara um projeto. Mas ela não para por aí. Veja na caixa os projetos. Para matar deuses, demônios e dragões. Projetos de fogo e água ou qualquer outro elemento mágico. Mas a joia está quando se adiciona anti-magia na arma. Mike sorriu, ao ver o jovem fazendo como ele ordenou. Uma chama azul tomou conta da arma, sua cor prateada foi subsidiada por uma negra. A arma em si mudou, tomando uma forma demoníaca e assustadora. Uma chama azul surgiu na parte de trás da mesma. A cor negra, como um céu sem estrelas, possui a arma. E energia da anti-magia flui por toda a essência da arma. Aquela era a verdadeira tempestade. Incrível. Sim, ela pode se passar facilmente por uma arma humana, ou uma arma mágica de Grimório. Os projéteis estão listados de maneira simples e fácil. Tempestade, isso agora, garoto. Usei minha criação com cuidado. Asta olhou para o ferreiro. Algo nele doeu. A carta que mandou para seus amigos e família era de alguém que fugia, não, de alguém como ele realmente era. Um pouco de culpa tomou conta do mesmo. Não faça essa cara. Veja, eu não mandei aquela porcaria de carta. Vamos, faça um decente e vá. Me prove que és o filho de Azamei, o rei demônio que traiu Samael. O anão falou para o jovem, que deixou uma única lágrima cair. Essa que ao tocar o chão veio a se tornar uma pedra avermelhada do tamanho de um pequeno grão. Obrigado por me ensinar e ajudar.
Asta falou calmo, mas livre dos pesos a qual aquela noite com a Irne lhe causara. Embora as feridas ainda estivessem lá, eu não tinha aplicado remédio por cima delas. Quero que faça algo, uma arma com as do passado para Yuno. Um mago dependente-se de magia morrerá fácil caso enfrente outros seres, como tu e eu. E leve também uma carta decente a eles. Asta jogou ao anão 2 moedas douradas, 2 trevos de ouro, em seguida foi até a ave, onde em suas penas havia um sela, com um grande bolsão de couro, tudo que ele tinha estava lá. Quer que eu conte a ele sobre a arma ou fica entre nós dois isso? Apenas nós dois, o garoto falou enquanto na cela escrevia a carta, digna de quem ele realmente era, um príncipe demoníaco. Ele a selou como uma barbante e a deu nas mãos do anão, que sorriu. Asta, se cuide, e não mexa com a igreja na capital. Há boatos de que há um deus entre eles. Aquele foi o último aviso do ferreiro para o filho das pessoas a qual ele mais respeitava no mundo. Obrigado pelo aviso, amigo. Com isso eles se despediram. Cada um foi por um caminho diferente. Asta para a capital e o anão para o cu do mundo, onde nunca um nobre de berço dourado pisara em 3000 anos. Acho que vou ficar por lá um tempo, a antiga capital do reino de Clover, protegendo o que lhe é preciso. Asta, o anão falou a si mesmo, enquanto em sua vista o garoto sumia, em meio à paisagem. No céu sua fiel familiar o acompanhava em um voo lento. Semanas depois o garoto loira, trajando uma armadura dourada, com grosso tecidos azuis, estava sendo emboscada, sua perna estava ferida. Os cabelos sujos de sangue e terra. Mas sua espada mesmo durante a luta, assim como seu grimório, brilhavam como ouro. Seu rosto era perfeito, e os olhos do azul mais limpo, junto a uma aura quase divina, mas ela estava para morrer. Mesmo assim a silhueta de asas puras pareciam levemente atrás de si, tão invisível que ninguém notaria seu real poder. Quando ela foi usar, ou ser atacada pelas costas, o som de um trovão ecoou pelo lugar. Um de seus agressores caiu morto em sua frente. Uma mana de raio percorria todo o lugar. Que merda estão fazendo com ela? A voz ecoou furiosa.